Saudações, amigos e amigas fãs de fantasia, sejam todos bem-vindos ao canal Magos e Reis, um canal voltado a franquias de fantasia na cultura pop. Muita gente já deve estar cansada de saber que, embora Game of Thrones seja uma série de fantasia, ela teve muita coisa inspirada em eventos históricos. Um deles foi uma guerra de sucessão que aconteceu na Inglaterra no século XV, chamada Guerra das Rosas. Mas o que muita gente não sabe é que é possível que a própria Dança dos Dragões tenha sido também inspirada em uma guerra civil histórica, que por incrível que pareça também se passa na Inglaterra. Eu digo possivelmente foi inspirada porque, pelo menos até agora, o criador desse universo todo, George R.R. Martin, ele nunca confirmou se a Dança dos Dragões teve ou não inspirações históricas e se teve, quais seriam elas, mas vocês vão ver que a história desses dois eventos, histórico e fictício, é praticamente a mesma. Só muda alguns detalhes para, claro, não ser uma cópia concreta da narrativa histórica. Por isso, eu acho pouco provável que o Martin nunca tenha ouvido falar dessa história. Então, no vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês a história da anarquia inglesa, a guerra civil que possivelmente inspirou a Dança dos Dragões. Mas antes quero deixar algo claro, esse vídeo vai ter duas partes para não ficar muito longo. Na primeira, eu vou contar apenas as causas que deram início à guerra e compará-las com as causas que deram início à Dança dos Dragões. Então, qualquer um pode assistir, porque acredito que não vai ter spoiler nenhum. Mas no segundo eu vou contar os eventos que causaram o fim da Guerra Civil Inglesa. Então eu vou comparar também com os eventos que deram fim à Dança dos Dragões. Então, se você não leu o livro e não sabe como termina, não assista esse vídeo. Você lê o livro, vê como é que acontece a Dança dos Dragões, depois volta aqui e assiste o vídeo para ver a comparação. Mas caso você não queira saber como a série vai acabar, já que ela vai se basear nesse evento, então é melhor você só assistir a parte 1 mesmo e só assistir a parte 2 quando a série acabar. O que eu acredito que vai demorar anos, porque a série aparenta ser muito boa e vai ter várias temporadas. Então, bora pro vídeo! Nessa época, a Inglaterra era governada pelo rei Henrique I, que era o filho mais novo de Guilherme o Conquistador, e se tornou rei depois da morte de seu irmão mais velho, Guilherme II, que morreu sem filhos. Se a rainha Elizabeth está hoje nos recordes do país da Grã-Bretanha como a monarca com o maior reinado na história do país, então Henrique também está nesse recorde de monarcas da Grã-Bretanha como o monarca que mais teve filhos na história daquele país. Por incrível que pareça, estima-se que o rei Henrique tenha tido, no mínimo, 23 filhos, mas apenas 2 deles eram legítimos, ou seja, filhos dele com a esposa. E aqui que vamos começar a história. O príncipe Guilherme era o herdeiro do trono, afinal, ele era o único filho legítimo de Henrique II que tinha o sexo masculino. Ele foi treinado desde pequeno para assumir o trono depois da morte do seu pai. E realmente ele tinha todas as qualidades para ser um bom rei. Porém, uma tragédia iria mudar tudo, porque o príncipe Guilherme morreu afogado durante uma tragédia conhecida como o naufrágio do Barco Branco, que era um barco que estava transportando o príncipe e outras pessoas para fazer comércio com a França. Sua morte abalou o coração do rei e muito mais. Ele começou a entrar em desespero porque Guilherme era o seu único filho legítimo homem e ele não confiava em mais ninguém, nem familiares, nem em nobres do reino e nem seus conselheiros para poder assumir o trono depois dele. Então ele decide tomar uma decisão improvável e ao mesmo tempo ousada. Ele decide nomear sua filha, Matilda, a irmã mais velha de Guilherme, como a herdeira do trono. Mas muitos dos nobres não gostaram disso, afinal, antes de Henrique, nenhum outro monarca havia feito isso, nomear a filha como a rainha reinante, afinal, a rainha que ia comandar
o país. No início da Idade Média, isso nunca tinha acontecido. E esse evento levaria a muitas tensões depois. Perceberam a semelhança? Assim como Henrique I, o rei Viserys tinha perdido seu único filho do primeiro casamento, então ele nomeia a irmã mais velha de seu filho morto, Rhaenyra, para ser herdeira do trono. Ou seja, é praticamente a mesma história, só que contada de forma diferente. E se você acha que ficou idêntico até agora, vocês vão ver que tem muito mais disso. Uma coisa interessante é que antes mesmo de ser nomeada herdeira do trono inglês, Matilda se casou com o monarca de um dos impérios mais poderosos da Europa do seu tempo, o imperador Henrique V do Sacro Império Romano Germânico, que o maior território desse império ficava na atual Alemanha. Ou seja, além de ser a herdeira do trono inglês, ela também era a imperatriz consorte do Sacro Império. Tanto que por esse fato, ela muitas vezes é descrita nos livros de história e também em outros lugares hoje como a Imperatriz Matilda. Ela recebeu esse apelido, a Imperatriz Matilda ou Matilda a Imperatriz. Porém, ela e o Imperador Henrique não tiveram filhos. E o Imperador Henrique V morreria deixando Matilda viúva. Mas ela era tão influente que ela continuou tendo certa influência no território do seu falecido marido. Porém, ela se casaria de novo com um nobre muito influente do território francês chamado Godofredo de Anjou. E com ele teria tido 3 filhos. O primeiro seria Henrique, o segundo seria outro Godofredo e o terceiro seria Guilherme. Nota que, além de ser um homem de influência, Godofredo também era conhecido por ser um bom general. E no caso, os dois foram mandados no ano de 1135 para a Normandia, para suprimirem uma revolta que estava tendo por lá. Caso vocês tenham se esquecido, Henrique é filho de Guilherme, o Conquistador. Guilherme, embora sendo o rei da Inglaterra, ele também tinha territórios na Normandia, porque antes de conquistar a Inglaterra ele era duque de lá. Então, eles partiram para lá, só que pouquíssimo tempo depois, o rei Henrique morreu. E aí que as tensões começam, porque embora tivesse nobres que estivessem do lado da princesa Matilda, a maioria era opositora a ela. E então eles decidem pôr seu plano em prática. Como vocês podem ver, há muitas coisas similares entre a Imperatriz Matilda e a princesa Rhaenyra. As duas foram nomeadas herdeiras e as duas se casaram com 2 membros influentes do continente. E as similaridades entre as duas não vão parar. Muito pelo contrário, vão só aumentar. Como eu disse no início do vídeo, Henrique era o mais novo dos filhos e filhas de Guilherme o Conquistador, que, para quem não sabe, teve 10 filhos. Mas, como eu disse, ele não confiava nos seus familiares, ou seja, nos seus sobrinhos, primos, irmãos. Ele não confiava muito neles para poder sucedê-lo. Mas acontece que tinha um sobrinho com potencial de governar chamado Estevão de Blois. Ele era filho da irmã mais velha do rei Henrique. E, ao contrário do que muita gente pensa, no início da Idade Média, pelo menos, o filho primogênito da família real, através de linha feminina, podia sim se tornar rei, tinha sim direito ao trono, desde que não houvesse mais candidatos vindos da linha masculina. Então, aproveitando isso, muitos dos descontentes com a decisão do rei de nomear a filha como herdeira foram até Estevão de Blois e convenceram ele a assumir o trono. Ele foi para a Inglaterra e foi coroado como Estevão I, ou seja, ele usurpou o trono da Matilda. Quando soube disso, Matilda ainda estava na Normandia, e óbvio que ela ficou com ódio no coração, mas decidiu não agir precipitadamente. Então ela fingiu aceitar o novo rei, mas só para poder ganhar tempo, porque já que ela estava na Normandia, ela ia conseguir o máximo de aliados possíveis por lá.
e ela consegue até um dos maiores barões que haviam por lá, que por incrível que pareça era o seu irmão bastardo, Robert de Gloucester. E em 1138, Roberto se torna um rebelde e ele começou uma revolta na Normandia e Estevão reúne seu exército e a guerra começa. Para vocês verem, as semelhanças só aumentam. Assim como Rainira teve o trono usurpado pelo seu meio-irmão, Aegon II, Matilda também teve seu trono usurpado pelo seu primo, Estevão de Blois. Então, no caso, os dois não eram irmãos, mas ainda assim eram parentes. Obviamente, isso foi mudado para não ser uma cópia exata da história real. Então, é assim que a anarquia começa, exatamente quase da mesma forma que a Dança dos Dragões. Bom, como prometido, nesse vídeo eu ia trazer só as causas, e no próximo vou trazer os eventos que marcaram o fim da anarquia e da Dança dos Dragões. Então, obrigado por vir até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para ajudar ele a crescer e ative o sininho de notificações para ficar atento aos novos vídeos, ok? Bom, é isso. Valeu, galera!